BRICS sem exageros, agora com 11 e não mais 5 países, se torna uma superpotência. Por quê? Além de assambarcar 90% do petróleo mundial, os países novos, e junto com os atuais, ou seja, os primeiros 5 países, formam uma grande aparato tecnológico e militar, né? Mas principalmente tecnológico. Aí você pergunta, mas com o Irã, com a Argentina? Não, não é só isso não. O Irã é em si uma grande potência tecnológica. Fala-se da Argentina, mas a Argentina ainda é o maior produtor alimentar do mundo. Os nossos telespectadores internautas já devem estar um pouco cansados dessa minha insistência aqui em falar dos BRICS, ou dos novos BRICS, ou os BRICS Plus, como está sendo chamado. Mas é que esse novo bloco de países, além de representar em termos geopolíticos e geoestratégicos uma mudança na política mundial, vai trazer ali à ribalta o poder tecnológico, que já é conhecido da China, né? Da Índia também, que é outra potência em matéria de informática, mas sobretudo do Irã e o seu aparato tecnológico e militar principalmente. A gente já falou aqui nos drones que o Irã vende para a Rússia para atacar a Ucrânia. E aí você há de perguntar, mas o que é que a Etiópia, um país pequeno e talvez dos mais pobres do mundo, vai acrescentar? Vai sim acrescentar, porque vai representar a África profunda, né? E foi ali colocado a pedido da África do Sul, porque se sabe que antes da Etiópia só tinha a África do Sul. Mas, de qualquer maneira, é também um potencial ali em termos também de minérios e outros produtos importantes. Na Argentina, fala-se muito que a Argentina está em bancarrota, mas está temporariamente, porque a Argentina sempre foi e sempre haverá de ser um grande produtor alimentar, o maior do mundo, como se diz ultimamente, um produtor de soja, um produtor de carne, além de produtos manufaturados. E aí se fala na Arábia Saudita, não é? Com os carniceiros lá que mandam matar jornalistas. Mas a Arábia Saudita é fundamental, é central nessa nova política, geopolítica mundial. Por quê? Por causa não só do seu petróleo, né, o segundo maior produtor do mundo, como também das suas, né, do seu poder de influência ali nas cercanias do Irã e lá no chifre da África. Mas aí se indaga, para onde vai esse tipo de política, de cinismo em termos de política, que aceita a entrada da Arábia Saudita? Ora, não só a Arábia Saudita, como também os Emirados Árabes, têm regimes ali muito truculentos e autoritários. O Egito, por exemplo, é outro país, não é? Que é também uma, eu não falo ditadura, mas falo numa autocracia militar, porque o seu general, não é um general que comanda lá, inclusive um general indicado pelos Estados Unidos. Uma outra contradição que aparece aí nessa história da ampliação dos BRICS é o fato de aquele bloco, né, caracterizadamente, eu não diria de esquerda,
mas que se diz popular porque a China pode acusar a China de ser uma ditadura e a Rússia também, mas que tem realmente uma preocupação de estatal, de inserção, né, da maior parte da população nos benefícios da economia. Finalmente, uma outra pergunta que sempre se faz, não é? E disse, se a direita ganhar na Argentina? A direita não vai querer saber dos BRICS, não vai querer saber nem da China, nem do Brasil. Se fosse esse superdireitista, o Javier Milei, então ele já disse que só vai negociar prioritariamente com os Estados Unidos e com Israel. A gente se lembra recentemente de que quando o Bolsonaro foi eleito, ele tinha mesmo essa mesma visão, né, míope da política internacional. Só que 3 meses depois ele recebeu um cheque-mate lá do Egito. O Egito dizendo o seguinte, se continuar a dar prioridade a Israel, vamos suspender a compra dos frangos brasileiros. Ora, os frangos e aqueles produtos associados, né, de carne, era um peso assim retumbante em termos de nossas exportações. Resultado, o Bolsonaro recuou e nunca mais inventou aquela história de considerar Jerusalém a única capital do mundo. E não a situação como está e permanece até hoje, é a capital das 3 grandes religiões. Pois é, o Bolsonaro também e seu filho, esse Eduardo Bolsonaro, né, que sempre criticaram a China, sempre não só criticaram, mas também hostilizaram a China, sem a menor noção do que é interesse brasileiro, do que é política internacional. Apesar de o Eduardo Bolsonaro dizer que fala muito bem o inglês, e ele realmente fala bem o inglês e fala bem o espanhol, mas esqueceu de estudar história, esqueceu de estudar geografia e principalmente geopolítica. Bom, mas voltando à Argentina, fala-se que o Milei, né, não vai querer saber nem de China, nem de Brasil, e já fala até em fechar ou se ausentar do Mercosul. Ele vai cumprir com essas... Ele vai seguir nessa toada? Dificilmente. Mas mais difícil ainda, eu acho, é a sua eleição. Porque se entregar o país a um cara como Javier Milei, sem a menor noção do que é serviço público, administração pública, ele que foi um simples professor, né, tem um mandato de apenas 2 anos de deputado federal. Ele está, claro, com a cabeça cheia de teoria, como tinha o Bolsonaro, né, que apesar de seus 40 anos de política, fez a maior bobagem como presidente do Brasil, apesar, né, de toda aquela sua experiência na Câmara dos Deputados. Fez bobagens em termos gerais, porque ele recuou muito naquela questão de aproximação com Israel, como também na aproximação com a China. Ele aprendeu, inclusive, né, a saltar algumas restrições feitas pelos Estados Unidos, que era a de implantar no Brasil a nova tecnologia 5G dos celulares. Ele acabou aceitando indiretamente, um acordão ali que envolvia principalmente as empresas chinesas e algumas americanas e europeias. Mas ficou ali e não recuou para a sua política antiga de aproximação prioritária com os Estados Unidos e Israel e abandono da China e dos outros países que integram hoje o BRICS.